Agora é o advogado Vanderlei Alves, especialista em direito militar. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, professor, a gente está mais acostumado a falar sobre o STF, STJ e outras cortes, mas eu queria perguntar sobre o STM, o Superior Tribunal Militar. O que está em jogo? Por que agora esses integrantes das Forças Armadas vão a esse julgamento? O que pode acontecer efetivamente? Perfeito. Eles vão por uma lógica que nosso texto constitucional teve, assim como para juízes, como promotores. E qual que é a lógica, né? Os oficiais, eles possuem vitaliciedade do cargo, ou seja, eles só perdem o cargo por força de uma decisão judicial. Então, o nosso Poder Constituinte, ao desenhar a Constituição, determinou que cabe ao Supremo, melhor dizendo, ao Superior Tribunal Militar, decidir pela a exclusão que se dá por meio desse processo, dessa representação de perda de patente e posto. E eu vou passar agora a palavra para as nossas comentaristas, doutor. Primeiro, Denise Campos de Toledo faz a pergunta. Denise. Doutor Vanderlei, boa noite. Eu gostaria de saber quais as influências que o STM pode ter na tomada de decisão, porque não é apenas a perda de patente, tem a questão também das aposentadorias, tem militares da ativa, um dos casos agora desse núcleo da trama golpista é o Almir Garnier. O que poderia acontecer, se o TCU pode interferir nisso também com transferência de aposentadoria, caso seja suspensa dele como militar, e é uma decisão, é pela primeira vez na história que se julga militar por uma tentativa de golpe, não é? E eu queria saber se a própria decisão do STF pode influenciar. Sim, perfeitamente. Veja, o pressuposto para que o STM, de fato, declare a indignidade desses oficiais e consequentemente, casse a carta patente deles e o posto, é justamente uma condenação criminal. É importante esclarecer aqui que, veja, no âmbito do STM, não vai se discutir mais a prática ou não daqueles crimes que o Supremo Tribunal Federal já delimitou e já decidiu. O julgamento aqui, no campo do STM, é um julgamento muito ético, né? Ele visa ali analisar qual o impacto daquela condenação criminal frente ao decoro militar. O que isso significa dizer? Significa dizer que uma vez que nós estamos diante de um julgamento ético, claro que é absolutamente possível que, por conta de ser um julgamento muito subjetivo, né, um julgamento moral, em que no direito nós dizemos aí como um enunciado performático, é óbvio que pode ter algum tipo de influência nesse julgamento. E veja, a partir do momento no qual há a cassação ali da patente do posto, isso necessariamente faz com que esses militares percam o vínculo com a sua instituição, ou seja, eles deixam de ser militares. E isso tem um outro desdobramento, qual seja, uma vez que perdeu, vem uma discussão, eles perdem também ali o seu soldo, ou seja, trazendo para o português claro aqui, o seu salário, é uma discussão que o Tribunal de Contas ele vai se deparar a respeito, né? Mas o que nós podemos perceber pela jurisprudência dos tribunais militares é no seguinte sentido: se eles praticaram um fato na ativa e tem a sua declaração de indignidade declarada quando já na aposentadoria, eles já têm um direito adquirido e, portanto, melhor dizendo, se eles praticaram o fato na ativa e na inatividade vem a declaração de indignidade, aí sim, nesse caso, eles, de algum modo, perderiam aí o seu soldo. Contudo, se o fato foi praticado na inatividade, a doutrina e alguns julgados entendem que eles não perderiam porque já há um direito adquirido, porque eles já contribuíram com o sistema previdenciário. Então, me parece que há sim influência, é possível, é um julgamento totalmente ético e moral. Contudo, a gente pode perceber pelos dados que nos foram relatados aqui anteriormente pela repórter, que 86% dos casos aí são julgados procedentes, esses pedidos de essas representações de perda de patente,
Mas isso, de algum modo, aí, me parece que, se nós analisarmos os casos em que foram declaradas indignidade, que são casos em que há crimes de menor gravidade ao qual esses generais foram condenados, me parece que essa influência não vai ser até um ponto de não se declarar a indignidade deles. E, Deise, só para a gente ter uma ideia, o general Heleno ganha R$38 mil de aposentadoria. Deise Ciocari, mais uma pergunta para o professor. Doutor, boa noite. Eu queria saber agora qual é o trâmite desse julgamento no STM, né? Se ele tem um prazo para terminar, qual o rito que ocorre agora no meio disso tudo e qual o espaço que a defesa vai ter, já que no julgamento do STF, né, a defesa do Jair Bolsonaro, inclusive, alegou que não teve acesso a alguns autos. Então, qual seria a metodologia agora no STM? Perfeito, claro. Veja, o rito processual, a ritualística, ela é muito... Professor Vanderlei Alves, advogado especialista em direito militar, infelizmente perdemos a conexão com ele, mas de qualquer forma, o Supremo Tribunal Militar apenas no ano que vem deve se debruçar em relação a esse caso. Agora sim, o professor voltou, pode complementar, professor. Vamos lá. A ritualística desse processo, ela é um tanto quanto abreviada. Por quê? A partir do momento que o Ministério Público, por meio do seu Procurador-Geral de Justiça Militar, apresentar essa representação para que eles declarem a indignidade ao oficialato, a defesa é citada para, no prazo de 10 dias, apresentar uma defesa escrita. E depois disso, marca-se o julgamento. E veja, eles sequer serão ouvidos perante o tribunal. Eles sequer farão dilação probatória, produção de prova testemunhal, acesso a documentos e tudo mais. Por quê? Porque o que se discute aqui não é aquele caso, crime que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. O que se discute aqui é uma questão mais do ponto de vista ético, mais do ponto de vista moral. Então nós temos aí um rito um tanto quanto abreviado, né? A defesa, depois, portanto, de citada, apresenta a defesa no prazo de 10 dias, os militares não são ouvidos, só há um dia de julgamento. Nesse julgamento, quem julga é o pleno do STM, que é composto pelos militares e pelos civis, e dessa decisão, obviamente, cabe recurso, que pode ser ou embargo de infringentes ou recurso extraordinário ao próprio Supremo Tribunal Federal para se discutir a legalidade ou não dessa declaração de indignidade que vai acarretar aí a perda do posto e da patente. Agora a sua pergunta, Dora Kramer. Professor, boa noite. O senhor é especialista em direito militar, e aí obviamente, o senhor conhece as internas do tribunal do jeito que a gente conhece hoje o STF. Sobre o STM, a gente não tem informação, a não ser que é composto por 10 militares, 5 civis, dentre os quais a presidente Maria Elizabeth Rocha, que é civil, né? E as posições dela a gente acabou conhecendo, porque desde a eleição conturbada, uma eleição difícil, ela tem posições assim que não agradam muito à ala conservadora. Como é que do ponto de vista, como é que é o perfil da composição do STM vis-à-vis esse julgamento que está para acontecer? Veja, o que nós podemos perceber, e eu digo aqui não só do STM, mas de todos os tribunais militares que nós temos. Veja, nós temos atualmente 3, que são os casos estaduais, que é Rio, melhor dizendo, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. O que nós podemos perceber é que esses tribunais, eles são muito rígidos no momento de pesar a caneta nesses tipos de processo de declaração de perda de posto e patente. São muito rígidos. Por outro lado, nós sabemos também que esse tipo de processo, ele é um processo um tanto quanto, assim como todo ato de decidir envolve uma elevada subjetividade, infelizmente, nós sabemos que esse processo ele vai ter ali um colorido, um verniz um tanto quanto diferente no ato de julgar, porque a questão é imoral ou é moral? É indigno ou não é indigno ao oficialato a prática de crimes que atentam à democracia, entende? Então, cada qual julgador ali vai tentar da melhor forma julgar ali, mas óbvio que a gente sabe que há uma margem muito elevada de discricionariedade nesses tipos de julgamentos morais. Mas veja, o que a gente precisa saber é que há sim, né? Inclusive, só o melhor juiz, alguns
juízes militares ali, generais, portanto, foram, salvo o melhor juízo, alunos de alguns generais que serão ali julgados. Enfim, a gente sabe que de todo tipo pode ter, mas o que a gente não pode esquecer, veja, é que por expressa disposição legal, sim, os tribunais têm que agir de modo íntegro e coerente no seu ato de decidir, né? Então, se nós analisarmos, 86% dos casos foram declarados a perda da patente do posto, o que diferenciaria para que esses aqui que serão julgados, né, esses oficiais, generais aqui, inclusive Bolsonaro, o que seria o diferencial para não se declarar a perda da patente a eles, né? Então, me parece que não há uma diferenciação. E se nós analisarmos esses 86% dos casos, nós veremos que tem crimes muito menos graves do que os crimes aqui contra a democracia. Então, veja, a reflexão que nós devemos fazer é até que ponto esse julgamento também a gente vai esperar algum tipo de virtude ética dos oficiais militares que eles julgarão o feito, né? O julgamento, repito, é feito pelo pleno, nós temos civis e nós temos generais ali que julgarão, né? Então a gente, de fato, espera uma virtude ética e que seja feito um julgamento ético totalmente razoável dentro daquilo que o nosso ordenamento jurídico prevê. Professor Vanderlei Alves, especialista em Direito Militar, advogado, muito obrigado mais uma vez por nos atender e até a próxima. Um abraço ao senhor. Boa noite.